Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da jornada Mundo dos Elétricos. Eu sou o Tafarel Lousada, empresário do ramo dos elétricos e especialista em manutenção das scooters elétricas. Nessa jornada, nós faremos uma sequência de 4 aulas, onde eu te mostro o caminho para você aprender a manutenção das scooters elétricas em 90 dias, mesmo que você não tenha experiência. Vou te mostrar que é possível também montar o seu próprio negócio, ter a sua própria loja, seja ela para venda, manutenção ou somente uma oficina para atuar no mercado dos elétricos, tá? E também ter estabilidade financeira, mesmo que você nunca tenha atuado nesse mercado, que não conheça nada de eletrônica, de elétrica, ou que nunca tenha mexido num veículo elétrico. Mesmo que você já atue como, faça a manutenção ali de motos a combustão ou bikes, e ainda assim não sabe nem por onde começar. Mesmo que você ache que isso é um mercado que ainda não é uma realidade, que ainda não vê muito desses veículos na sua região, e mesmo que você já tenha tentado aprender sozinho e não encontrou nenhum método prático que te leve direto ao ponto para dominar a manutenção dos elétricos. Tá? Essa jornada ela foi criada para mostrar o caminho exato para você entrar no mercado que cresce a cada dia e que tem uma dificuldade muito grande de profissionais qualificados. Eu decidi criar essa jornada porque eu sei que muitos de vocês têm uma certa dificuldade e ficam se sentindo perdidos ao tentar entrar nesse mercado dos elétricos, tá? E não sabe nem por onde começar. Ou ainda não sabe que esse mercado existe, pois também já enfrentei essa dificuldade igual a você. Existe uma certa dificuldade em relação aos técnicos para se profissionalizarem, para buscar conteúdo e aprenderem sobre a manutenção, pois não conseguem encontrar formas de aprender e evoluir com a manutenção dos elétricos. Muitos já tentaram, inclusive, aprender sozinho, já colocaram realmente a mão na massa, mas sentiram falta de algo que realmente precisasse ali alavancar e dar como um suporte, por exemplo. A maioria nem conhece esse mercado até agora, né? Mas querem entender, Tafarel, vale a pena investir nessa área? Será que realmente é um mercado em franco crescimento? Talvez você tenha até experiência com manutenções de motos e bikes convencionais e esteja até se perguntando, será que realmente existe uma demanda tão grande assim no mercado de manutenção das scooters elétricas? Quanto, Tafarel, você acredita que dá para ganhar trabalhando com manutenção ou tendo uma loja, por exemplo? Qual a rentabilidade, qual o lucro, por exemplo, desse mercado? Tá? Quais são as oportunidades desse mercado que você diz que tem um crescimento muito grande? Então, assim, se alguma dessas dúvidas realmente passou pela sua cabeça ou ela faz sentido para você, isso é um bom sinal. Significa que você está no lugar certo. E essa jornada, ela nasceu para te mostrar que existe um caminho muito claro, muito prático e seguro para você aprender a dominar a manutenção dos elétricos. Isso fazendo com que você consiga transformar a sua fonte de renda sem complicação e sem perder tempo. E digo mais, isso faz com que você, inclusive, possa virar sua principal fonte de renda. Talvez você me conheça há pouco tempo, tá? Talvez você esteja pensando, deve ser só mais uma promessa de internet, tá? Talvez você tenha visto até outras oportunidades e acaba se perguntando, será que isso realmente funciona? Será que esse mercado é um mercado real? Será que não é só uma modinha? Será que esse mercado realmente vai crescer muito, vai ter uma expansão, tá? Porque, afinal de contas, tudo isso parece até ser muito bom para ser verdade. E eu entendo a sua dúvida, eu entendo completamente que você fique muitas das vezes pensando nisso. Então, assim, mais do que eu falar, eu prefiro mostrar. Eu quero aproveitar e apresentar para você pessoas que decidiram aprender a manutenção das scooters elétricas comigo, tá? E hoje estão aplicando esse conhecimento na prática e estão tendo inúmeros resultados. São pessoas comuns, como você, que também têm dúvidas, medos, anseios e muitas dificuldades, tá? Mas conseguiram, assim, entrar nesse mercado mesmo do zero. Passando aqui para agradecer o Tafarel. Hoje eu já estou na minha terceira manutenção, né? Tenho aí mais ou menos 30 dias. Tenho que informar que estou maravilhado, porque eu venho de conhecimento zero nessa área, que é muito futurista. Tafarel, de coração, muito obrigado. Tafarel, professor, né? Que eu chamo ele de professor. Pessoal, aprendi muita coisa. Eu tinha muitas dúvidas. Fala galera, sou de Carangola, Minas Gerais. Estou passando para agradecer o Tafarel pela ajuda nessa bike aqui. Eu que não estava com problema no sensor Hall. Mesmo com bike há 25 anos e agora estou ingressando nesse novo universo, que é a bikes elétricas, scooter elétricas. Então ele pôde me ajudar, me auxiliar e vou entregar dentro do cliente funcionando e melhor, né? Faturando. Então fica a dica aí, você fazer um curso, tirar todas as suas dúvidas, sanar todas elas. Tafarel. Galera, eu preparei essa jornada com total dedicação para você. Espero que você aproveite ao máximo esse conteúdo exclusivo. Nessa semana, eu vou te mostrar como você pode começar a fazer a manutenção das scooters elétricas do jeito certo. Inclusive, já tornando isso uma fonte de renda real para você. Aqui do lado, eu vou mostrar o que será falado nas 4 aulas, beleza? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o crescimento e as oportunidades que nós temos nesse mercado das scooters e bikes elétricas no Brasil. Na aula 2, que será na quarta-feira, como ganhar de 5 a 20 mil reais por mês com as scooters elétricas. Na aula 3, que será na quinta-feira, vou mostrar para vocês o caminho para você aprender e lucrar com a manutenção das scooters elétricas. E na aula 4, no domingo, e a aula mais importante, nós faremos uma live de encerramento da jornada, que será às 20 horas, tá?
Nessa jornada, eu preparei materiais exclusivos e um quiz valendo prêmio. Então, fica atento para você não perder nada da jornada. No domingo, às 20 horas, nós vamos fazer uma aula de encerramento da jornada. Nessa aula, nós vamos recapitular as últimas 3 aulas para reforçar todo o aprendizado e conhecimento da jornada. Inclusive, você vai ter a possibilidade de tirar dúvidas ao vivo diretamente comigo, tá? Só que não para por aí. Eu preparei para você um sorteio da vaga do meu curso. Nós iremos disponibilizar uma vaga do meu curso completo. Para você participar, você vai precisar responder um quiz exclusivo, tá? Que será liberado após a 3ª aula. Então, anota aí como faz para você participar da jornada lá do mundo dos elétricos. Galera, então eu vou mostrar aqui para você como você faz para participar do sorteio da vaga do meu curso, beleza? Bom, você precisa assistir às 3 aulas e em cada aula será liberada uma palavra-chave, tá? É importante que você anote essa palavra-chave e absorva o máximo de cada aula para que você realmente aprenda e evolua cada vez mais, beleza? Mas não esquece de anotar a palavra-chave de cada aula. Após a 3ª aula, será liberado um quiz no grupo de WhatsApp, tá? O grupo que você está, é importante que você permaneça nele, pois esse quiz será liberado diretamente dentro desse grupo de WhatsApp, para que você preencha essas informações do quiz e coloque essas palavras-chave, tá? Outra parte importantíssima é que você esteja presente na aula de encerramento, que será a nossa live ao vivo no domingo às 20 horas, para que você venha realmente participar do sorteio. Você precisa estar presente na live de domingo às 20 horas e nós faremos esse sorteio ao vivo. Mas, Tafarel, fala para mim, essa jornada do mundo dos elétricos, para quem que ela é? Para quem serve? Quem pode atuar nesse mercado? Vamos lá. Para os técnicos e mecânicos de bike que queiram aprender o ramo, fazer a manutenção das scooters elétricas e aumentar ainda mais a sua renda, tá? Para quem também já tentou aprender sozinho, mas não conseguiu, com um método aí, aplicar isso e desenvolver e realmente fazer as manutenções, tá? Para os iniciantes também do setor dos elétricos, tá? Mesmo que você não tenha nenhuma experiência, que você queira aprender do zero ao avançado, eu costumo dizer que nós vamos te mostrar do básico ao avançado. E também para os donos de lojas e oficinas, que queiram não só montar uma estrutura do zero, por exemplo, como queira, inclusive, treinar e qualificar a sua equipe com as manutenções. Tá? Ela também serve para quem quer sair realmente na frente da concorrência, para quem quer aproveitar esse mercado em franco crescimento e chegar na frente do seu concorrente. Beleza? Então, isso aí é para quem realmente quer, para quem está envolvido. Agora, Tafarel, e para quem não é essa jornada? Para quem não serve a jornada? Para quem realmente quer continuar sem evoluir, para quem quer continuar estagnado, na inércia, sem buscar uma oportunidade ali e fazer com que realmente a sua vida venha a mudar, tá? Para quem acha que a scooter elétrica é só um período passageiro, é algo de modinha, é algo que não vai crescer nesse mercado e está muito descrente em relação a isso, tá? E para quem também, quem não quer atuar e ficar aí preso às manutenções antigas, né, nos modelos tradicionais de manutenção de moto ou de bike, ignorando todo esse crescimento que o mercado tem e que eu ainda hoje vou mostrar para vocês, tá? Ela também não serve para quem não tem o objetivo de crescer, de buscar um faturamento maior, de rentabilizar, de ter uma vida mais estável, de fornecer o melhor para sua família. Bom, galera, na aula de hoje eu vou mostrar para você o grande crescimento que temos nesse mercado das scooters elétricas e por que essa é a melhor oportunidade para você buscar não só um faturamento, como uma rentabilidade e aprender muito a se especializar nesse mercado. Mas antes disso, eu vou mostrar para você por que eu decidi criar essa jornada, tá? Eu sou um pouco como você também. Eu, na verdade, só queria buscar uma estabilidade financeira para minha família e dar o melhor para eles, tá? Eu venho de uma família humilde, talvez você também tenha essa mesma realidade. Eu venho de pais separados, mas eu consegui fazer minha faculdade e fazer minha pós-graduação em comércio exterior. Em 2013, eu montei a minha primeira estrutura de empreendedor, tá? E ao longo do tempo eu cheguei a ter uma rede de 4 lojas de Havaiana, onde durante muito tempo nós tivemos muito problema com fornecedor, com estoque, com mercadoria, treinamento de equipe, né? Boletos a pagar todos os dias. E aí, passando o tempo, nessa ocasião, eu já morava numa região de praia e eu já via muito desses veículos elétricos andando pela ciclovia e pela praia em geral. E aí foi quando eu decidi comprar 3 motos e coloquei ela para vender na minha loja de chinelo. Para minha surpresa, no 3º dia já fizemos a venda do primeiro veículo. E aquilo me atentou para uma oportunidade que tinha esse mercado. E aí, após um brainstorm, uma conversa ali com um primo meu, eu desenvolvi o conceito de locação de motos elétricas na orla. Naquele momento, eu acredito até que eu estava desenvolvendo um mercado que não existia, né? Um novo modelo de negócio. Pois assim, na orla do Rio, ninguém fazia esse tipo de serviço. E aí eu tive que buscar alguém prontamente para fazer o aluguel desses meus veículos, até porque naquele momento só era uma renda extra. Então, eu ia aos finais de semana ou no final do dia, porque a minha renda principal ainda não era nesse mercado, tá? Logo em seguida, pintou a oportunidade e eu busquei uma loja na ciclovia, na orla, aonde eu comecei a ampliar a minha operação.
e aí logo eu comecei a fazer as vendas também e a locação. Porém, os meus veículos começaram a dar muito problema e precisavam de manutenção, e tinha uma escassez muito grande dessa mão de obra. E aí eu mesmo comecei a mexer e a aprender a fazer a manutenção com meus próprios veículos. Tá? Como essa mão de obra sempre foi muito escassa, mas ainda assim tinham muitos clientes que passavam na loja e pediam para fazer manutenções e consertos. Foi aí quando eu atentei que esse mercado realmente, também de manutenção, era um mercado extremamente rentável e interessante em entrar nele. E aí eu estruturei mais uma vez a minha loja, montei uma oficina, comprei todo o ferramental e comecei, além de fazer a manutenção dos meus próprios veículos, comecei também a fazer a manutenção para os clientes. Isso fez com que realmente nós aprendêssemos a dominar. E naquele momento foi onde eu dei um basta e falei, agora eu vou dominar a manutenção dos elétricos. E galera, mesmo depois de 4 anos, eu ainda encontro a dificuldade de conseguir técnicos qualificados. E ao longo desse tempo, eu tive que treinar inúmeros técnicos aqui dentro da minha loja e fazer essa qualificação para eles. Isso fez com que eu desenvolvesse, inclusive, o meu método, tá? E por que eu estou dividindo isso diretamente com vocês? Porque é um mercado que está em franco crescimento e eu peguei para mim uma missão de formar 5.000 técnicos, tá? Para justamente mudar a vida deles e de suas famílias, como eu consegui mudar a minha. E aí eu recebo mensagens diariamente de técnicos que eu tive a oportunidade de ensinar, que tive a oportunidade de mostrar todo o conhecimento, e muitas das vezes eles falam assim, Tafarel, eu consegui meu primeiro cliente, Tafarel, agora realmente eu sei e entendo mexer na parte elétrica, porque até então parecia ser algo muito difícil, muito complicado, e graças a você eu consegui aprender e já consegui mexer, a dominar essas manutenções. Tafarel, eu não sabia o quanto as scooters elétricas, assim, o seu método poderia me ajudar a ganhar dinheiro, a gerar faturamento, a estruturar, de repente, a minha oficina, a estruturar a minha loja como um todo. Tafarel, eu sou o técnico assim, mais procurado da minha região. Você tem uma ideia, tem clientes que rodam 50, 60 quilômetros para acessar aqui a minha oficina e eu poder contribuir e ajudar isso. Então, graças realmente a todo esse conhecimento que você me passou. E, galera, isso é muito gratificante, isso é muito bom, porque a gente sabe que se eu conseguir esse resultado para mim e para outras pessoas, eu tenho certeza que você também aqui vai ter oportunidade de receber isso, tá? Até porque isso são relatos de pessoas, assim como você. Pessoas que no início tinham uma série de dúvidas, que assim, elas não conseguiam realmente ali começar no mercado sozinho, não sabiam como evoluir, e elas decidiram dar um passo à frente, tá? Então, assim, parabéns para você que está aqui, se inscreveu nessa jornada, está nessa aula com a gente, porque essa oportunidade, nessa aula é onde eu vou conseguir mostrar e ver quem realmente está comprometido, tá? Então, assim, você decidiu dar o primeiro passo, entender um pouco desse mercado e explorar essas oportunidades para buscar o seu crescimento profissional, tá? Agora é o seguinte, eu quero que você se comprometa em estar comigo essa semana, porque vão ser 4 aulas que podem e vão transformar a sua vida nesse setor, nesse ramo das scooters elétricas, tá? E assim, uma aula ela complementa a outra, por isso a importância que você realmente participe de todas as 4 aulas, tá? E é por isso, então, que eu preciso que você fique aqui comigo nessa jornada, tá? Eu sei que no caminho algumas pessoas podem acabar se perdendo e deixando de até participar. Porém, você que é comprometido, você que é diferenciado, você que está buscando realmente uma oportunidade de mudança de vida, de aumentar o seu ganho, de trazer uma condição, uma estabilidade financeira muito melhor para a sua família como um todo, eu sei que você está aqui, tá? Então, assim, é obviamente que também você quer ganhar dinheiro, tá? Então, vamos lá, pega um papel, pega uma caneta, que eu vou mostrar para você agora como funciona esse mercado. Galera, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui o crescimento desse mercado das scooters elétricas no Brasil, tá? E aqui tem um gráfico passando essas informações, só para vocês terem uma ideia, em 2022 teve um crescimento de mais de 140% em relação ao último ano. Repare que nesse gráfico nós temos ali uma curva bem acentuada, tá? E uma evolução da produção e também da própria comercialização desses veículos, tá? Quando a gente nós vamos olhar para 2023, isso já aumenta muito mais, já estamos falando em mais de 190% de crescimento. Repare aí esse crescimento vertiginoso que acontece dentro desse mercado. Então, é muito importante frisar, vocês possam entender o quanto esse mercado dos elétricos vem crescendo. Isso são dados reais do Brasil, tá? Estamos falando a nível Brasil. Então, você que teve alguma dúvida de entrar, de se inserir nesse mercado, de achar que pode ser algo que não é uma realidade, a gente está comprovando aqui com dados específicos para você entender, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, essa semana, uma pessoa interessada, um lojista, um empresário interessado em montar uma rede de 5 lojas num raio de 100 quilômetros, por exemplo, tá? E aí a gente está falando de cidade de interior, e ele enxergou essa oportunidade e me procurou buscando esse tipo de conhecimento, pedindo para ter um certo auxílio ali. Então, assim, realmente tem pessoas atentas a esse tipo de oportunidade, a esse mercado, e às vezes você pode não estar se atentando para isso, achando que você está numa região ali de pouca população, né, numa região onde tem poucos veículos igual a esse. Eu vou continuar mostrando mais informações e mais dados, só para vocês entenderem o tamanho desse mercado, tá? A Abraciclo, que é uma associação brasileira de ciclomotores e de motos, ela estima que ainda, né, nesse ano, teremos uma produção de 1.690.000 motos elétricas, tá? Essa é uma projeção da Abraciclo, que é uma associação
super séria desse ramo. Então, assim, vocês precisam entender que o crescimento é realmente ano após ano. E ainda assim, nós temos uma projeção, vou mostrar aqui para vocês esses números, que para 2000 até 2029, nós temos uma projeção de 1,4 bilhão de veículos comercializados somente no Brasil. Então, nós estamos falando algo muito próximo aí, nós estamos falando daqui a mais 4 anos, esse mercado ele dobrar, ele triplicar. Tá? E aí eu te pergunto, cara, onde eu vou estar realmente quando esse mercado, que ainda, na verdade, está só no seu processo de maturidade, ele não chegou numa estabilidade ainda, né? Ele realmente só está crescendo. Cara, o que eu vou fazer para aproveitar o boom desse mercado? Né? A gente fala muito que os elétricos é o futuro, nós já conseguimos ver uma enxurrada de veículos aí, de carros, por exemplo, os elétricos também, tomando espaço aí, e assim, todo mundo já consegue visualizar e entender o quanto isso vai virar realmente o mercado do futuro. E aí não vai ser só no carro como um todo, vai ser nos veículos elétricos, nas motos, nos ciclomotores, no autopropelido, nas bikes elétricas. Então, você precisa realmente colocar já em prática e já aproveitar esse momento. Porque caso você não faça isso, pode ser que o seu concorrente identifique essa oportunidade e saia na sua frente. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que você não quer. E se você está aqui, é justamente para isso, para você crescer, para você evoluir cada dia mais, tá? Então, você que quer montar, por exemplo, atuar como manutenção, montar uma oficina, começar nesse mercado, mesmo que do zero, mesmo que você comece ali fazendo a manutenção na sua casa, atendendo clientes locais, atendendo cliente a domicílio, por exemplo, esse mercado também ele está levando cliente para você ter um faturamento, para você ter uma rentabilidade. Ah, Tafarel, mas eu estou enxergando essa mesma oportunidade que você falou, eu quero montar uma loja onde eu vou fornecer venda, onde eu vou fornecer manutenção, onde eu vou fornecer locação. Então, é importante que tanto quem tem interesse em ser empreendedor e até mesmo quem quer ser técnico e mexer, vai ter oportunidade, porque assim, tem lojista abrindo loja precisando de profissionais qualificados, e isso vai gerar uma conexão. Tá? Dentro da própria comunidade como um todo, que nós temos, tem os empresários que me pedem, às vezes, Tafarel, cara, eu estou precisando, né, também de um técnico aqui, você conhece alguém, consegue me indicar algum aluno seu, alguém que você possa agregar, e como nós temos aí essa plataforma, toda essa estrutura a nível Brasil, a gente tem aluno ao longo do Brasil inteiro. Então, é muito importante, se você quer aprender a formação e mexer com manutenção, essa oportunidade é para você. Se você quer empreendedor e quer montar o seu negócio, também é para você. Quer estruturar, quer treinar a sua equipe, esses dados vêm muito claro ali mostrando esse crescimento. Quando nós vamos falar, por exemplo, de bicicletas elétricas, nós temos uma estimativa, tá? No atual momento, teremos em torno de 300 mil bicicletas já em circulação no Brasil. Isso é um número muito grande e a tendência é crescer cada vez mais, tá? Então, só passando para vocês que, assim, além desse mercado como um todo, tem ali esse mercado também das próprias bikes elétricas, tá? E assim, Tafarel, mas o que é, por exemplo, eu ouço falar muito de alguns segmentos, né? Assim, o que seria uma bike elétrica? O que seria um autopropelido? O que seria um ciclomotor, por exemplo? E eu vou explicar aqui detalhadamente para você, tá? E aí nós trouxemos esse slide aqui para você entender, tá? E assim, eu já vou trazer uma informação, um dado muito importante aqui para você. Só para você entender que esse mercado, por exemplo, é o mercado de autopropelidos e ciclomotores, ele já tem ali uma projeção de 3 vezes maior do que o da bike elétrica, tá? Ou seja, se nós temos aí um mercado que cresce 3 vezes mais, são os mercados dos autopropelidos e dos ciclomotores. E aí eu vou explicar para você o que seria isso, o que basicamente seria esse mercado, tá? Por exemplo, vamos então definir, isso é a nível CONTRAN, tá? O que seria o CONTRAN, Tafarel? O CONTRAN nada mais é do que uma regulamentação a nível nacional, tá? Saiu uma legislação no meio de 2023 e nessa resolução foi enquadrado esses veículos, tá? Por exemplo, Tafarel, o que gera uma característica para ser uma bicicleta elétrica? Então, assim, ela não precisa de habilitação, tá? Não precisa de emplacamento. Normalmente, ela tem um pedal assistido. Tafarel, não entendo. O que é pedal assistido? Pedal assistido é quando você tem um veículo que ele é movido a propulsão. Quando você pedala, ele gera uma velocidade natural, tá? E aí, é claro que tem um motor normalmente na roda traseira. Ela normalmente não tem acelerador para ser caracterizado uma bike elétrica e ela faz uma velocidade até 32 km por hora. Tá? E o motor normalmente não vai passar de 1.000 watts. A grande maioria das bikes elétricas não chegam nem perto disso, 500 watts, 800 watts. Isso é o que foi regulamentado e foi enquadrado que seria uma bike elétrica. Agora vamos lá, Tafarel, o que seria, por exemplo, um ciclomotor? O ciclomotor ele é um veículo que normalmente são aqueles veículos que vocês costumam ver aí andando pela cidade, que tem aquelas rodas mais largas, porque ele normalmente tem um motor com uma potência acima de 2.000 watts, acima de 1.000 watts, na verdade. Tá? É um veículo que ele costuma ter umas medidas com mais de 1,30 m entre eixos. O que seria isso, Tafarel, entre eixos? Entre uma roda e outra, se ele tiver mais do que 1,30 m,
ele passa a ser um ciclomotor. Se ele tiver mais do que 70 centímetros, e normalmente essa medição é no próprio guidão, se ele tiver mais do que 70 centímetros, também ele se torna um ciclomotor. E se ele tiver, se ele efetuar uma velocidade maior do que 32 km por hora, esses sim são enquadrados ciclomotores. E o que necessita dentro da legislação? Você precisa de uma carteira A ou uma ACC. Tafarel, o que é uma ACC? A carteira A todo mundo sabe que é uma carteira de moto. Uma ACC nada mais é do que uma autorização para conduzir ciclomotores, que ela ficou muito famosa naquela época da cinquentinha, lembra daquelas motos cinquentinha? Foi instituído a ACC, já que não precisaria, por exemplo, de uma carteira A. É basicamente isso. Ele é passível, sim, de licenciamento, tá? Porém, cada região, é importante frisar para você, cada região ali vai ter essa regulamentação e a exigência disso, tá? E na grande maioria do Brasil, não está entrando em vigor, os Detrans, ao longo do Brasil, não está conseguindo se adaptar ainda a isso, tá? Mas vocês precisam entender o que rege o ciclomotor. E, normalmente, precisa ali de habilitação e emplacamento, tá bom? Ele, normalmente, vai ter o acelerador, a velocidade acima de 50 km por hora, normalmente, e o motor ali, ele acima de 1000 watts, beleza? Então, nós falamos de duas extremidades. Numa ponta, nós temos a bike, tá? E na outra extremidade, nós temos o ciclomotor. Agora nós vamos falar de um veículo, que é um veículo que tem ganho muito o gosto da galera, do consumidor, que é o autopropelido. Basicamente, ele fica no meio. Por que no meio, Tafarel? Porque ele não é uma bike elétrica, tá? E ele também não é um ciclomotor, tá? Então, olhando aqui na descrição, repara comigo que ele fala o seguinte, ó, não precisa de habilitação, tá? E não precisa de emplacamento, licenciamento, beleza? E aí, sim, ele tem que ter uma medida abaixo, repara que no terceiro quadrante ali do autopropelido, ele passa a informação seguinte, ele não pode ter mais do que 1,30 m entre os eixos, mais uma vez, entre o eixo de uma roda e outra. Tá? A largura tem que ser no máximo de 70 centímetros. Tá? E o motor dele não pode ser mais do que 1000 watts e a velocidade também até 32 km por hora. O que acontece com esse veículo? Esse veículo ele é um veículo que ele fica entre uma bike e um ciclomotor. E automaticamente ele faz com que esse veículo iniba todo tipo de regulamentação em relação à placa e até mesmo habilitação, fazendo com que o próprio consumidor dê preferência para consumir esse tipo de veículo, comprar esse tipo de veículo, porque ele vai continuar andando naturalmente, ele vai conseguir andar numa ciclovia, ele vai conseguir andar numa via pública naturalmente. Então, essa é a grande importância também de vocês entenderem um pouquinho desse mercado e da grande diferença entre esses, digamos assim, entre esses produtos. O que é uma bike elétrica? O que é um ciclomotor e o que seria um autopropelido. Galera, e agora nesse slide eu vou mostrar aqui para vocês o que mostra lá dentro da resolução do CONTRAN, tá? Só para vocês entenderem aqui visualmente como é que funciona esses veículos, tá? E aí, basicamente, vem aqui informando o que é um autopropelido, né? O que seria uma bike elétrica, um ciclomotor e as motocicletas e motonetas, tá? Justamente a resolução foi feita para enquadrar cada veículo e gerar mais essa clareza, né, em relação a esse tipo de veículo aqui, diretamente focado, né, nos mundos dos elétricos e até mesmo nesse mercado dos elétricos, tá? É importante frisar para você que dentro do material dessa aula, nós vamos atualizar alguns modelos, porque o que aconteceu ao longo do tempo, essa resolução é uma resolução do meio de 2023, e aí ela realmente teve uma mudança muito grande de mercado. O que seria essa mudança? Os veículos, antigamente, como não tinha esse enquadramento lá em 2023, todo veículo era como se fosse um veículo ciclomotor. Então, ele não tinha esses padrões de medidas, igual eu acabei de falar para você aqui. Quando saiu a resolução, o mercado, os importadores se adaptaram a esse mercado. Então, uma vez que na resolução dizia que se o veículo tivesse até 1,30 no tamanho entre os eixos, 70 centímetros de largura, não fizesse ali uma velocidade maior do que 32, e o motor de até 1000 watts, não precisaria de emplacamento nem habilitação, que isso, quem viveu esse período sabe que mexeu um pouquinho no nosso mercado, né? Os importadores se adaptaram muito rápido e enquadraram esse mesmo veículo, essa mesma scooter que era um pouco maior, com pneu largo, o importador simplesmente fez uma configuração com essas medidas. Então, um veículo ciclomotor tinha 1,40, ele tirou ali 10 centímetros, 12 centímetros e transformou isso em 1,30, 1,28. Tirou 10 centímetros do guidão e transformou de 80 para 70 centímetros. Pegou esse motor e chancelou ele com um motor de 1000 watts, transformou ele no motor de 1000 watts e colocou uma velocidade limitada de 32, tá? Feito isso, eles enquadraram um veículo que tinha basicamente as mesmas características de um ciclomotor, trouxeram ele para a vertente do autopropelido, que aí fez com que, de novo, o mercado voltasse a alavancar. E isso é muito importante frisar e que você realmente precisa desse entendimento, porque o seu cliente, na hora de consumir, ele vai chegar para você e vai falar assim, como acontece diretamente comigo na loja. Tafarel, eu estou querendo aquele veículo. Ele não vai falar autopropelido, ele não vai conhecer essa forma técnica. Ele vai grosseiramente falar assim, Tafarel, eu preciso de uma scooter elétrica que não seja de habilitação. E aí você já vai saber do que ele está falando. E quando você leva esse tipo de conhecimento para ele,
isso gera credibilidade na sua venda, tá? Tanto é que esse autopropelido ele tem realmente um crescimento, como nós mostramos aí em um slide atrás, né? Que ele chega a ter 3 vezes maior do que a própria bike elétrica, porque ele acabou caindo no gosto do consumidor. Vou te dar um exemplo. A dona de casa que quer, por exemplo, levar seu filho na escola, ela compra um veículo desse. Um adolescente ali que já pode pilotar esse veículo para ir para uma escola, ele deixa simplesmente de pagar, muitas das vezes, digamos assim, uma passagem, né, um transporte público, ou até mesmo um transporte escolar, e compra um veículo desse, porque se torna muito mais interessante ele investir do que pagar um transporte escolar, por exemplo. Né? Então, acaba sendo um produto que caiu no gosto do consumidor. Tá? E outra coisa que é importante frisar, esses veículos, eles realmente têm um apelo muito ambiental, aonde isso faz com que nós ajudamos realmente ali no meio ambiente como um todo. Porém, na grande maioria das vezes, ele caiu no gosto por essa facilidade de você poder andar numa ciclovia, de você andar numa via convencional, do seu filho andar, da esposa andar, do marido andar. Toda vez que o cliente chega na minha loja, que ele quer comprar um veículo desse, eu procuro primeiramente sondar qual é a necessidade, por onde ele vai andar, qual é a velocidade que ele costuma ter, qual a quilometragem, né, que ele vai percorrer para saber a autonomia, por exemplo, da bateria que mais atende, e procuro entender o ambiente também dele, porque assim, quando ele faz com que esse veículo seja utilizado por toda a família, isso tem muito mais valor. Então é importante que você entenda isso. Então, na real, ele tem muito apelo comercial, justamente pelo fato de ser um produto que toda a família pode utilizar em ambientes como praia, como parques, por exemplo, como calçadas, né? Claro que tem a sua limitação, você andar em calçada especificamente, transitar e estacionar, normalmente se torna muito tranquilo. Então é importantíssimo que você entenda assim, a grande diferença, beleza? E como eu ressaltei, nós vamos, no material dessa aula, colocar as fotos desses veículos. Porque como teve toda essa transição, toda essa adaptação dos importadores, tá, com esses veículos, transformando a grande maioria dos ciclomotores em autopropelido, para que não tenha nenhum problema, por exemplo, de emplacamento ou de habilitação, realmente tiveram mais adaptações e mudanças, esteticamente e até mesmo no tamanho como um todo ali desse tipo de veículo, tá? Galera, nesse slide aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do panorama desse mercado, tá? A cada dia, a cada momento, a cada mês, existe cada vez mais abertura de novas lojas. E aí você repara aí que no slide tem algumas fotos de parceiros que nós colocamos aqui justamente para você entender a oportunidade que tem desse mercado, o quanto ela tem crescido e evoluído a cada dia. Porém, na contramão disso, nós temos ali uma dificuldade do acompanhamento da formação de técnicos. Na mesma proporção que nós temos ali o crescimento de lojas, de abertura de novas lojas e venda desses produtos, a mão de obra ela não acompanha, a formação realmente não consegue acompanhar esse volume muito grande de comercialização desses produtos. Isso faz com que nós temos ali realmente uma defasagem de técnicos qualificados que consigam realmente dominar a manutenção disso, tá? Então, assim, isso se torna uma tremenda oportunidade para que você entre nesse mercado ou que você se qualifique para quem já atua e que você expanda e acaba investindo muito mais, tá? Até porque não existem muitas formações, né? Não existem muitas formas do técnico hoje, por exemplo, se qualificar. Isso faz com que realmente crie um pouco dessa dificuldade de qualificar os profissionais. Na prática, que é o que acontece comigo e com a grande maioria dos lojistas, nós precisamos formar nossa equipe, treinar nossos técnicos. Muitas das vezes ele começa do zero e aí na prática nós vamos ensinando ele. E esse é o grande adendo que essa aula está fazendo, é justamente acelerar esse processo, fazer com que o empreendedor tenha um artifício de treinar a sua equipe, de levar um conhecimento maior, não só diretamente dependendo do tempo dele, tá? Isso é o momento que vocês estão aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão vivendo isso hoje, tá? E o que acontece também é que a demanda do mercado para manutenção, para compra desse produto, para procura, ela é muito maior do que a oferta de serviço. O que eu quero dizer com isso? Vou exemplificar aqui para você. Eu tenho vários colegas e pessoas que eu ajudei já nesse processo, ao longo desse tempo que eu já tenho no mercado, que eles, muitas das vezes, são impulsionados pelo mercado. Rafael, o que seria isso? Um exemplo, você que tem a sua bike ou a sua scooter elétrica, não tem nenhuma loja na região, você procura uma loja de bicicleta e pede a própria loja de bicicleta para consertar e fazer esse tipo de manutenção. E o que acontece é que, muitas das vezes, ele não está qualificado sobre isso. Ele não consegue realmente entender todo o processo de manutenção disso. Então, assim, só para exemplificar que realmente, assim, a demanda pelo serviço, pela compra, é muito maior do que a oferta do serviço. Isso vai fazendo com que você cada vez mais valorize a sua mão de obra, valorize o valor que você cobra por manutenção, porque na maioria das vezes só tem um fazendo numa cidade, ou às vezes nenhum executando esse tipo de manutenção, entendeu? Eu vou pontuar aqui para vocês agora as principais oportunidades que esse mercado tem. Tá? Então, vamos aqui relatar algumas oportunidades, uma vez que nós já vimos todo o panorama desse mercado, já falamos do crescimento, eu vou relatar para vocês aqui a oportunidade. Tá? Dentro desse mercado, uma das principais oportunidades é você montar o seu próprio negócio.
Tá? Um exemplo, você pode montar uma oficina, por exemplo, começar com ela na garagem da sua casa, de repente num espaço menor. Você pode começar a já ser dono do seu próprio negócio, até mesmo montando um portfólio de clientes, atendendo em condomínios, atendendo, por exemplo, ali na casa dele, montando uma estrutura de oficina e até mesmo montando uma loja completa para você efetuar ali não só a venda, como a manutenção. Tá? Isso faz com que você tenha uma certa liberdade de tempo. Então, você como empreendedor, quem está aqui e é empreendedor sabe do que eu estou falando, quem não está vai realmente identificar isso. Você tem uma liberdade de tempo maior de se tocar e fazer essa gestão do seu horário, né, em relação ao tempo ali disponibilizado para a sua loja, para o seu negócio como um todo, tá? Outra oportunidade muito grande é a forma de uma renda extra, tá? Eu, por exemplo, quando comecei, como eu já contei na minha história, eu entrei nesse mercado como uma renda extra, né? Eu tinha uma loja de chinelo, eu comecei a vender moto, eu comecei a alugar e ainda assim não era a minha principal renda. Hoje é a minha principal e única fonte de renda são os elétricos. Isso também pode acontecer com você. Você que eventualmente tem a sua manutenção de moto, de bike, você que ainda nem mexe com isso, mas fala assim, cara, eu posso mexer com essa manutenção no final de semana, eu posso fazer esse tipo de conserto diretamente ali no final de semana, no final do dia quando eu chegar do trabalho. E principalmente para quem já está atuando nesse mercado também, trabalhar com a manutenção e alavancar, aumentar os seus lucros e os seus ganhos, tá? Outra situação que acontece muito como oportunidade, né, que automaticamente é aumentar o seu ganho, né, como mecânico mesmo, né, como técnico como um todo, uma vez que você ganha todo esse conhecimento com as manutenções, tá? Outra referência que costuma ser muito dita, que alguns amigos e pessoas que a gente pôde contribuir falam, assim, Tafarel, hoje eu sou o único que faço aqui e me tornei, inclusive, uma referência na minha região, porque eu sou basicamente o único, ou se tem alguém que faz, não faz na mesma qualidade que eu. Então, assim, eu recebo clientes de tudo quanto é cidade para fazer manutenção, porque realmente, assim, eu acabei me tornando a referência, não só por ser o único, mas pelo fato de não terem mão de obra qualificada, como a gente está conseguindo entregar aqui, tá? Mas aí, beleza, eu não trabalho, eu não atuo, eu tenho a minha própria moto. Também é uma outra oportunidade de você aprender a fazer a manutenção do seu próprio veículo. Né? Mais uma vez, eu tenho algumas pessoas que eu pude ajudar e que fazem manutenção diretamente no próprio veículo dela hoje e deixam de gastar, por exemplo, né? E eventualmente já sabem como fazer esse tipo de manutenção. Beleza? Isso faz também, cara, uma outra oportunidade, principalmente para quem já atua no mercado, para quem tem loja, isso faz um up muito grande no aumento do seu faturamento. Tá? Tem lojas, por exemplo, que podem faturar 20, 30, 40 mil só com manutenção, quiçá até muito mais, só com manutenção, justamente porque a manutenção ela tem uma rentabilidade muito grande, e eu já pontuei também que, às vezes, tem manutenções que ela te dá uma rentabilidade maior do que uma venda, por exemplo, porque a gente está falando 100% de serviço, e serviço sempre tem um valor maior do que produto. Então, isso ajuda você que é lojista, você que tem seu negócio também, a passar a implementar isso e gerar ali uma oportunidade muito grande para você aumentar o faturamento. E sem contar o crescimento profissional que você, profissional, realmente quer aprimorar, quer desenvolver, quer entrar nesse mercado e também financeiro. Beleza, galera? Agora eu vou falar para vocês o seguinte, vamos fazer um resumo rápido do que nós vimos nessa aula, tá? Nessa aula 1. Então, assim, nós mostramos para quem é a jornada, tá? Para quem não é essa jornada. Mostramos esse mercado em extrema expansão, em crescimento. Mostramos, por exemplo, que as bikes elétricas têm aí mais de 300 mil bikes atualmente em circulação. Mostramos que a projeção para 2029, ela chega a passar de 1 bilhão. Tá? Para os próximos 5 anos, ela tem uma projeção enorme. Tá? Mostramos também o que é cada veículo. Lembra que nós falamos o que é um autopropelido, o que é um ciclomotor, o que é uma bike elétrica? A gente exemplificou muito bem para você também saber esse conteúdo. Mostramos o panorama de mercado, falamos um pouco, e todas as oportunidades que nós temos nesse mercado. Galera, e na próxima quarta-feira será liberado a aula 2, onde você vai entender como faturar de 5 a 20 mil reais por mês com as scooters e as bikes elétricas, tá? Nessa aula eu vou te mostrar quais são as possibilidades que você tem para trabalhar nesse mercado, de forma muito clara, simples, tá? E sem enrolação, tá? Então faz o seguinte, já coloca um lembrete na próxima quarta-feira aí, coloca no despertador, coloca no alarme do teu telefone, tá? Para você não perder essa aula que é essencial, beleza? Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? É muito importante saber como foi esse conteúdo para você, o que ele está fazendo de diferença, beleza? Então eu vou pedir para você ir lá no meu Instagram, beleza? E colocar lá na aula 1, na foto da aula 1, a hashtag modo sem desculpa, tá? Meu Instagram é Tafarel com um F, Lousada com Z, tá? Então é Tafarel com um F, 2 L's e Lousada com Z. E aí você vai lá nessa foto, caso você não siga, aproveita para seguir e bota lá, hashtag modo sem desculpa. E por que eu quero passar isso para vocês, essa hashtag modo sem desculpas, tá? Porque assim, chegou o momento
de nós pararmos de dar desculpinhas, de colocar uma série de empecilhos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para você realmente, assim, sair do momento que você está hoje e ir para um outro patamar, e buscar uma outra oportunidade de vida, não só para você, mas também para a sua família, tá? Até porque eu tenho certeza que aí você, é uma das coisas que você mais quer na sua vida, é mudar essa estrutura aí que eventualmente você pode estar vivendo hoje, tá? E aqui é uma oportunidade muito grande. Mas para isso a gente precisa dar o primeiro passo, tá? E um dos primeiros passos é sair da inércia, é buscar algo novo, é buscar o conhecimento, e aí vocês estão de parabéns porque vocês estão aqui nesse momento para isso. Só que não adianta só buscar o conhecimento e não colocar ele em prática. Por isso, galera, vamos realmente ativar aí, hashtag modo sem desculpa, para que você consiga realmente buscar essa oportunidade. Até porque nós estamos falando de um setor que está crescendo, tá? E assim, quem aprender agora realmente vai estar um passo à frente aí da sua concorrência. Galera, e tudo que você viu hoje estará disponível em um material exclusivo da aula, que será disponibilizado para quem responder o quiz. Esse quiz será enviado para o grupo de WhatsApp da Jornada Mundo dos Elétricos após a terceira aula. E no quiz, você vai precisar escrever as 3 palavras-chave, uma de cada aula, para participar do sorteio de uma vaga do meu curso completo de manutenção das escutas elétricas. O sorteio será na nossa aula de encerramento, ou seja, na live de domingo às 20 horas ao vivo. E você precisa estar presente assistindo a live para realmente participar, beleza? Então faz o seguinte, já pega uma caneta aí e anota a palavra-chave dessa primeira aula, beleza? A palavra-chave é oportunidade. Então já anota ela aí para você não perder essa oportunidade. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entre agora para receber todos os materiais e atualizações em tempo real. É o seguinte, você vai clicar no link abaixo, aqui na descrição desse vídeo, para você entrar nesse grupo de WhatsApp. É importante frisar também o seguinte, o grupo de WhatsApp, ele é enviado mensagem somente pelos administradores. Ou seja, toda e qualquer comunicação é feita somente pelos administradores do grupo, beleza? Galera, então valeu, muito boa essa aula aqui, e agora eu quero deixar um recado importantíssimo para você. Na próxima quarta-feira, nós faremos a nossa segunda aula. E nessa aula, a gente vai levar um baita material, um baita conteúdo para você, tá? E o tema dela é o seguinte, como você faturar de 5 a 20 mil reais por mês com a manutenção das scooters e das bikes elétricas, tá? Tenho certeza que isso é uma grande oportunidade para você entrar nesse mercado e fazer esse tipo de faturamento, beleza? Então se programa, na próxima quarta-feira eu encontro vocês na aula 2 da Jornada Mundo dos Elétricos. Valeu, galera!